Fala, povo do meu canal. Então, o tema agora é deslocamento de equilíbrio 2. Quer dar uma olhadinha? De olho na vinheta. Então, povo, olha só. Já falei de deslocamento de equilíbrio em relação às concentrações e agora a temperatura. Temperatura a gente tem que tomar dois cuidados básicos. Primeiro, que eu tenho que lembrar o que é uma reação endotérmica, uma reação exotérmica, olhar todas as equações termoquímicas para reação endotérmica e reação exotérmica. Isso você tem que saber muito. E outra coisa, o único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Isso em qualquer apostolado traz, meu amigo. Por favor, guarda isso. O único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Se ligou? Então, Binho, o que eu tenho que ver? Agora é só olhar a equação e ver o que eu preciso para saber se vai deslocar para a direita ou para a esquerda. É o que a gente está fazendo até agora, né, Binho? É isso mesmo. Vamos lá, então. Você tem a temperatura. Temperatura, se você aumentou a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Você vai ter que analisar isso. Você vai olhar a equação e vai dizer, ó, esse lado é endotérmico, esse lado é exo. Sacou? É muito fácil, cara. Binho, diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura, desloca para o lado exotérmico. Binho, como assim? Assim, cara, olha só. Se eu aumentei a temperatura, quem gosta de temperatura alta é o lado endotérmico, guarda isso para sua vida. E quando você diminui a temperatura, vai para o lado exotérmico. Sacou? Temperatura alta, endo, temperatura baixa, exo. Foi de boa, Binho? Beleza. Então, fazer o seguinte, vamos para uma situação onde você consiga responder essas coisas. Claro que eu botei dois casos, porque existe o caso endotérmico e o caso exotérmico. Vamos lá, Binho? Vamos lá. Então, temperatura, o caso 1. O caso 1, eu coloquei a variação de entalpia maior que zero. Isso quer dizer que é positivo. Isso quer dizer que o sentido que você está acostumado, que é o sentido direto, sentido esquerda-direita, ele vai ser endotérmico. Então, o produto, Binho, ele só vai ser bom se você aumentar a temperatura. Você aumenta o rendimento se você aumentar a temperatura. Então, Binho, quer dizer que existe um lado endo e o lado exo? Sim, se existe um lado endo, o inverso vai ser exotérmico. Isso porque o ΔH é que predomina, a variação de entalpia positiva. Foi de boa, gente? Bem, foi sim. Então vamos lá, olha só. Se eu aumentar a temperatura, desloca para o sentido 1, que é o sentido endo, que é o sentido direto, vai para o produto. Ou seja, meu amigo, você está aumentando o rendimento do produto. Você está aumentando cada vez mais o produto. Só que aí que tá. O produto alto, lembra da primeira aula, constante acima de 1 já sabe que você tem um rendimento bom. Então, bem, essa constante vai ser alta. Então, se você tem um rendimento bom, a constante vai ser sempre alta. Vamos de novo, Binho. Se eu tenho um rendimento bom, a constante vai ser sempre alta. Sacou? Beleza. Por quê, Binho? A temperatura altera a constante. Então, aqui é importante você visualizar isso. Binho, vamos lá. Diminuir a temperatura. Desloca para onde, Binho? Desloca para o lado exo. Lado esquerdo, lado do reagente. Então, você acaba diminuindo o rendimento. Diminuindo o rendimento, a constante também fica baixa. Sacou? Ô, Binho, achei que era mais difícil. Não, não é. Vamos lá então, Binho, vamos para o próximo caso? Vamos lá. Então, o caso endotérmico foi, claro que eu vou te mostrar o caso exotérmico. ΔH menor que zero, variação de entalpia negativa, já sei, Binho, ele é exotérmico. Então, vou ter os dois lados. Lado exo, porque é o sentido direto, é o convencional para vocês, é o recorrente, e o sentido inverso, por favor, é o endo, porque você agora tem uma variação de entalpia negativa. De boa, gente? Ô, Binho, achei que era mais difícil. Não, não é não, gente. É bem tranquilo. Vamos lá, Binho. Então, vou fazer o seguinte. Se eu diminuir a temperatura, quem gosta de temperatura baixa é o lado exotérmico, Binho. Então, peraí. Se eu diminuir a temperatura, o lado exotérmico que prevalece. Ou seja, você está aumentando o seu rendimento. Desloca para o lado direito. Aumentei o rendimento, não tem jeito, gente. Se o rendimento é bom, a constante é alta. Rendimento bom, constante alta. Joia, por quê, Binho? Porque a temperatura influencia na constante, sempre. É o único fator. Único fator. Vamos lá então, Binho. Aumentei a temperatura para esse caso. Cara, quem gosta de temperatura alta é o lado endotérmico. Então, Binho, vai deslocar para onde? Para a esquerda. Diminuindo o rendimento. Diminuir o rendimento, a constante é baixa. Então, guarda isso. Constante alta, rendimento bom. Constante baixa, rendimento ruim. Você joga para o reagente. Sacou a ideia? Então assim, ó, cara, vai na temperatura que é tranquilo. O que você tem que guardar, que temperatura alta é lado endo, temperatura baixa, lado exo. Cara, isso é só você olhar em exercício. Tá, Binho, o que eu tenho que fazer agora? Agora, meu amigo, deixa o seu like, aperta o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo com a rapaziada e, por favor, se inscreve no canal. E, amigo, vai pro próximo vídeo, porque eu fui.
Também quero. Também quero estudar. Eu quero mais forte, sério mesmo. Oh, sou